A graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Estamos aqui para honra e glória do nome do Senhor Jesus, para mais um dia da nossa leitura da palavra de Deus. Que Deus abençoe e vamos apresentar em oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos esse momento, Senhor, diante de Ti. Pai, pedimos que o Senhor venha, Senhor, de encontro à nossa mente e ao nosso coração. Em nome de Jesus, fale grandemente conosco na Tua palavra, Senhor. Nos conceda, Senhor, através do Teu Espírito Santo, revelações da Tua palavra, Pai. E, Senhor, Senhor, que todo mal já caia por terra em nome de Jesus. Todo mal, Senhor, nós repreendemos pelo poder que há no nome de Jesus. Todo espírito de atrapalho, todo mal, Senhor, agora caia por terra em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Eu quero te pedir que você já se inscreva no canal, deixe a tua curtida e compartilhe em nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade em Ezequiel, capítulo 23. Olá e Oliba, as duas meretrizes. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas prostituíram-se no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Oolá, a mais velha, e Olibá, sua irmã. E foram minhas e tiveram filhos e filhas, e quanto ao seu nome, Samaria é Oolá e Jerusalém é Olibá. E prostituiu-se Oolá, sendo minha, e namorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos, vestidos de azul, perfeitos e magistrados, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Assíria, e com todos aqueles de quem se enamorava, com todos os seus ídolos se contaminou. E as suas impudicícias que trouxe do Egito não as deixou, porque com ela se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade e derramaram sobre ela a sua impudicícia. Portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Assíria, de quem se enamorara. Estes descobriram a sua vergonha, levaram seus filhos e suas filhas, mas a ela mataram-na à espada, e foi afamada entre as mulheres, e sobre ela executaram juízos. Vendo isso, sua irmã Olibá corrompeu o seu amor mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que as de sua irmã. Enamorou-se dos filhos da Síria, dos prefeitos e dos magistrados, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos jovens de cobiçar. E vi que se tinha contaminado o caminho de ambas era o mesmo, e aumentou as suas impudicícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus pintadas de vermelho, com os seus lombos cingidos e com tingidas tiaras largas na sua cabeça, todos com a aparência de capitães, semelhantes aos filhos de Babilônia em Caldeia, terra do seu nascimento. E se enamorou deles, vendo-os com os seus olhos, e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram a ela os filhos de Babilônia para o leito dos amores, e contaminaram com as suas impudicícias, e ela se contaminou com eles, então apartou-se deles a alma dela. Assim, pôs a descoberto as suas devassidões, e descobriu a sua vergonha, então a minha alma se apartou dela, como já se tinha apartado a minha alma de sua irmã. Ela, todavia, multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito. E enamorou-se dos seus amantes, cujos membros são como membros de jumentos, e cujo fluxo é como o fluxo de cavalos. Assim, trouxeste à memória a apostasia da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios, os peitos da tua mocidade. Por isso, ó Olibá, assim diz o Senhor Jeová: eis
que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se tinha apartado a tua alma, e os trarei contra ti de toda parte em redor, os filhos de Babilônia e todos os caldeus de Pecode, e de Soa, e de Coa, e todos os filhos da Síria, com eles, jovens de cobiçar, prefeitos e magistrados, todos eles, capitães e homens afamados, todos eles montados a cavalo, e virão contra ti com carros, carretas e rodas, e com ajuntamento de povos, e se porão contra ti em redor, com rodelas e escudos e capacetes, e porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo os seus juízos. E porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contigo, o nariz e as orelhas te tirarão, e o que te ficar de resto cairá à espada. Teus filhos e tuas filhas, eles te tomarão, e o que ficar por último em ti será consumido pelo fogo. Também te despirão as tuas vestes e te tomarão as tuas joias de adorno. Assim farei cessar em ti a tua malignidade e a tua corrupção da terra do Egito, e não levantarás os olhos para eles, nem te lembrarás mais do Egito. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu te entregarei na mão dos que aborreces, na mão daqueles de quem se tinha apartado a tua alma, e te tratarão com ódio, e levarão todo o teu trabalho, e te deixarão nua e despida, e descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição e a tua malignidade e as tuas devassidões. Essas coisas se te farão, porque te prostituíste após os gentios e te contaminaste com os seus ídolos. No caminho de tua irmã andaste, por isso entregarei o seu copo na tua mão. Assim diz o Senhor Jeová: beberás o copo de tua irmã, fundo e largo, servirás de riso e escárnio, ele leva muito. De embriaguez e de dor te encherás. O copo de tua irmã Samaria é copo de espanto e de assolação. Bebê-lo-ás e esgotá-lo-ás, e os seus cacos roerás, e os teus peitos arrancarás, porque eu o anunciei, diz o Senhor Jeová. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como te esqueceste de mim e me lançaste para trás das tuas costas, também carregarás com a tua malignidade e as tuas devassidões. E disse-me o Senhor: filho do homem, julgarias a Oolá e a Oolibá? Mostra-lhes, pois, as suas abominações. Porque adulteraram e sangue se acha nas suas mãos, com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que de mim geraram fizeram passar pelo fogo para os consumirem. E ainda isto me fizeram, contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados, porquanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem. E eis que assim fizeram no meio da minha casa. E o que mais é, mandaram vir uns homens de longe, fora-lhes enviado um mensageiro, e eis que vieram, por amor deles te lavaste, coloriste os teus olhos e te ornaste de enfeites, e te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o meu incenso e o meu óleo. Havia com ela a voz de uma multidão satisfeita, e com homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto, e puseram braceletes nas suas mãos e coroas de esplendor na sua cabeça. Então disse eu à envelhecida em adultérios: agora deveras se contaminaram com ela e ela com eles, e entraram a ela, como quem entra a uma prostituta, assim entraram a Oolá e a Oolibá, mulheres infames, de maneira que homens justos as julgarão, como se julgam as adúlteras e como se julgam as que derramam o sangue, porque adúlteras são e sangue há nas suas mãos. Porque assim diz o Senhor Jeová: farei subir contra elas uma congregação e as entregarei ao desterro e ao roubo, e a congregação as apedrejará com pedras e as acutilará com as suas espadas. A seus filhos e suas filhas matarão, e as suas casas queimarão a fogo. Assim farei cessar a infâmia da terra, para que se escarmentem todas as mulheres e não façam conforme a vossa infâmia. E a vossa infâmia
carregareis sobre vós e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Capítulo 24. A parábola da panela. E veio a mim a palavra do Senhor no 9º ano, no 10º mês, aos 10 do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste mesmo dia, porque o rei de Babilônia se aproxima de Jerusalém neste mesmo dia. E usa de uma comparação para com a casa rebelde, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Põe a panela ao lume e põe-na, e deita-lhe água dentro, e ajunta nela bons pedaços de carne, todos os bons pedaços, as pernas e as espáduas, e enche-a de ossos escolhidos. Pega no melhor do rebanho e queima também os ossos debaixo dela. Fala ferver bem e cozam-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Ai da cidade sanguinária, da panela que escuma, e cuja escuma não saiu dela. Tira dela pedaço a pedaço e não caia sorte sobre ela, porque o seu sangue está no meio dela. Sobre uma penha descalvada o pôs e não o derramou sobre a terra para cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa penha descavada para que não seja coberto. Portanto, assim disse o Senhor Jeová: Ai da cidade sanguinária, também eu farei uma grande fogueira. Amontoa muita lenha, acende o fogo, consome a carne e tempera com especiarias e ardam os ossos. Então a porás vazia sobre as suas brasas, para que ela aqueça e se queime a sua ferrugem, e se funda a sua imundícia no meio dela, e se consuma a sua escuma. De vaidades se cansou, e não saiu dela a sua muita escuma. Ao fogo irá a sua escuma. Na tua imundícia está a infâmia, pois te purifiquei e tu não te purificaste. Nunca mais serás purificada da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Eu, o Senhor, disse: será assim e o farei. Não tornarei atrás e não pouparei, nem me arrependerei. Conforme os teus caminhos e conforme os teus feitos te julgarão, diz o Senhor Jeová. Predição da ruína de Jerusalém. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos, ata o teu turbante e coloca nos pés os teus sapatos, e não te rebucharás, e o pão dos homens não comerás. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. E fiz pela manhã como se me deu ordem. E o povo me disse: Não nos farás saber o que significam estas coisas que estás fazendo? E eu lhes disse: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Dize à casa de Israel: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa fortaleza, o desejo dos vossos olhos e o regalo da vossa alma, e vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão à espada. E fareis como eu fiz: não vos rebuchareis e não comereis o pão dos homens, e tereis na cabeça os vossos turbantes e os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas maldades, e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto fez, fareis, e, quando isso suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Jeová. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que, no dia que eu lhes tirar a sua fortaleza, o gozo do seu ornamento, o desejo dos seus olhos, a saudade da sua alma, e seus filhos e suas filhas. Nesse dia virá ter contigo algum que escapar, para te fazer ouvir com os ouvidos. Nesse dia abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar, e falarás por mais tempo não ficarás mudo. Assim virás a ser para eles um sinal maravilhoso, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 25. Profecia contra Amon.
E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. E dize aos filhos de Amon: Ouvi a palavra do Senhor Jeová, assim diz o Senhor Jeová, visto que tu disseste acerca do meu santuário, quando foi profanado, e acerca da terra de Israel, quando foi assolada, e acerca da casa de Judá, quando foi para o cativeiro, eis que te entregarei em possessão aos do Oriente, e estabelecerão os seus passos em ti, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos e beberão o teu leite. E farei de Rabá uma estrebaria de camelos, e dos filhos de Amon um curral de ovelhas, e sabereis que eu sou o Senhor. Porque, assim diz o Senhor Jeová, visto como bateste com as mãos e pateaste com os pés, e te alegraste de coração em toda a tua maldade contra a terra de Israel, eis que eu estenderei a mão contra ti, e te darei por despojo às nações, e te arrancarei dentre os povos, e te destruirei dentre as terras, e acabarei de todo contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Profecia contra Moabe. Assim diz o Senhor Jeová: visto como dizem Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações. Portanto, eis que eu abrirei o lado de Moabe desde as suas cidades fora das fronteiras, à glória da terra, Bet-Jesimote, Baal-Meon e até Kiriataim, e até aos filhos do Oriente, à terra dos filhos de Amon, a qual entregarei em possessão, para que não haja memória dos filhos de Amon entre as nações. Também executarei juízos em Moabe, e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. Profecia contra Edom. Assim diz o Senhor Jeová, pois que Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá, e se fizeram culpadíssimos quando se vingaram dela. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, também estenderei a mão contra Edom, e arrancarei dele homens e animais, e os tornarei em deserto, desde Temã até Dedã cairão a espada. E exercerei a minha vingança sobre Edom pela mão do meu povo de Israel. Este fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Jeová. Profecia contra os filisteus. Assim diz o Senhor Jeová: visto como os filisteus usaram de vingança e executaram vingança de coração com malícia, para destruírem com perpétua inimizade, portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estendo a mão contra os filisteus, e arrancarei os quereteus, e destruirei o resto da costa do mar, e executarei neles grandes vinganças, com castigos de furor, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles. Capítulo 26. Profecia contra Tiro. E sucedeu num 10º ano, ao 1º do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, visto como Tiro disse no tocante a Jerusalém: está quebrada a porta dos povos, virou-se para mim, eu me encherei, agora que ela está assolada. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como se o mar fizesse subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derribarão as suas torres, e eu varrerei o seu pó, e dela farei uma penha descavada. No meio do mar virá a um enxugadouro das redes, porque eu o anunciei, dizendo o Senhor Jeová, e ela servirá de despojo para as nações. E suas filhas que estão no campo serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor, porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei de Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com cavalos e com carros, com cavaleiros e companhias e muito povo. As tuas filhas no campo, ele as matará à espada, e fará um baluarte contra ti, e fundará uma tranqueira contra ti, e levantará rodelas contra ti, e porá trabucos em frente de ti contra os teus muros, e derribará as suas torres com os seus machados. Pela multidão de seus cavalos te cobrirá de pó. Os teus muros
tremerão com o estrondo dos cavaleiros e das rodas e dos carros, quando ele entrar pelas tuas portas, como pelas entradas de uma cidade em que se fez brecha. Com as unhas dos seus cavalos pisará todas as tuas ruas, ao teu povo matará a espada, e as colunas da tua fortaleza cairão por terra, e roubarão as tuas riquezas, e saquearão as tuas misericórdias, e derribarão os teus muros, e arrasarão as tuas casas preciosas, e as tuas pedras, e as tuas madeiras, e o teu pó lançarão no meio das águas. E farei cessar o arruído das tuas cantigas, e o som das tuas harpas não se ouvirá mais. E farei de ti uma penha descalvada, virás a ser um enxugadouro das redes, nunca mais serás edificada, porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová a Tiro: não tremerão as ilhas com o estrondo da tua queda, quando gemerem os transpassados, quando se fizer uma espantosa matança no meio de ti. E todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, e tirarão de si os seus mantos, e despirão as suas vestes bordadas de tremor, e se vestirão. Sobre a terra se assentarão e estremecerão a cada momento, e por tua causa pasmarão. E levantarão uma lamentação sobre ti, e te dirão como pereceste, ó bem povoada e afamada cidade, que foste no mar, tu, os teus moradores que atemorizaram a todos os teus visitantes. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda. As ilhas que estão no mar turbar-se-ão com tua saída. Porque assim diz o Senhor Jeová: quando eu te tiver feito uma cidade assolada, como as cidades que se não habitam, quando fizer sobre ti um abismo e as muitas águas te cobrirem, então te farei descer com os que descem à cova ao povo antigo, e te deitarei nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos, amigos, com os que descem à cova, para que não sejas habitada, e estabelecerei a glória na terra dos viventes. Farei de ti um grande espanto, e não serás mais. Quando te buscarem, nunca mais serás achada, diz o Senhor Jeová. Capítulo 27. A lamentação sobre Tiro. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro, e dize a Tiro, que habita nas estradas do mar, e negocia com os povos em muitas ilhas. Assim diz o Senhor Jeová: ó Tiro, tu dizes: eu sou perfeita em formosura. No coração dos mares estão os teus termos. Os que te edificaram aperfeiçoaram a sua formosura. Fabricaram todos os teus convéses de faias de Senir. Trouxeram cedros do Líbano para fazerem mastros para ti. Fizeram os teus remos de carvalhos de Baazã. A companhia dos assírios fez os teus bancos de marfim das ilhas dos quiteus. Linho fino bordado do Egito era a tua cortina, para te servir de vela azul e púrpura das ilhas de Elisa. Eram a tua cobertura. Os moradores de Sidom e de Arvade foram os teus remeiros, os teus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti. Esses foram os teus pilotos. Os anciãos de Gebal e os seus sábios foram em ti, os que consertavam as tuas fendas. Todos os navios do mar e os marinheiros se acharam em ti para tratarem dos teus negócios. Os persas e os lídios e os de Puti eram no teu exército. Os teus soldados, escudos e capacetes penduraram em ti, e eles fizeram a tua beleza. Os filhos de Arvade e o teu exército estavam sobre os teus muros em redor, e os gamaditas sobre as tuas torres penduravam os seus escudos nos teus muros em redor, e eles aperçoavam a tua formosura. Tarsis negociava contigo por causa da abundância de toda casta de fazenda, com prata, ferro, estanho e chumbo. Negociavam em tuas feiras. Javã, Tubal e Meseque eram teus mercadores. Com escravos e objetos de bronze fizeram negócios contigo. Das casas de Togama traziam às tuas feiras cavalos e cavaleiros e machos. Os filhos de Dedã
eram os teus mercadores. Muitas ilhas eram o mercado da tua mão, dentes de marfim e madeira preta tornavam a dar-te em presente. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas obras, esmeralda e púrpura e obra bordada e seda e corais e cristais traziam às tuas feiras. Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores. Com o trigo de Minite e com feitos e mel e azeite e bálsamo fizeram negócios contigo. Damasco negociava contigo por causa da multidão das tuas obras, por causa da multidão de toda sorte de fazenda, com vinho de Eubom e lã branca. Também Dan e Javã, o caminhante, traficavam nas tuas feiras, ferro polido, casca e cana aromática entravam no teu negócio. Dedã negociava contigo com panos preciosos para carros. Arábia e todos os príncipes de Quedar eram eles os mercadores de tua mão, com cordeiros e carneiros e bodes, nessas coisas negociavam contigo. Os mercadores de Sabá e Raamá eram eles os teus mercadores em todos os mais refinados aromas e em toda a pedra preciosa em ouro negociavam nas tuas feiras. Arã e Cane e Éden, os mercadores de Sabá, Assur e Quilmade negociavam contigo. Estes eram teus mercadores em toda sorte de mercadorias e em fardos de jacinto e de bordados e em cofres de roupas preciosas, amarrados com cordas e feitos de cedro. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas por causa do teu negócio, e te encheste e te glorificaste muito no meio dos mares. Os teus remeiros te conduziram sobre grandes águas, o vento oriental te quebrantou no meio dos mares, as tuas fazendas, as tuas feiras, o teu negócio, os teus marinheiros, os teus pilotos, os que consertavam as tuas fendas, os que faziam os teus negócios e todos os teus soldados que estão em ti, juntamente com toda a tua congregação que está no meio de ti, cairão no meio dos mares no dia da tua queda. Ao estrondo da gritaria dos teus pilotos tremerão os arrabaldes, e todos os que pegam no remo, os marinheiros e todos os pilotos do mar, descerão de seus navios e na terra pararão, e farão ouvir a sua voz sobre ti, gritarão amargamente, e lançarão pó sobre a cabeça, e na cinza se revolverão, e se farão inteiramente calvos por tua causa, e se cingirão de panos de saco, e chorarão sobre ti com amargura de alma, com amarga lamentação. E levantarão uma lamentação sobre ti no seu pranto, e lamentarão sobre ti, dizendo: quem foi como Tiro? Como a que está reduzida ao silêncio no meio do mar? Quando as tuas mercadorias eram exportadas pelos mares, fartaste a muitos povos com a multidão da tua fazenda, e do teu negócio enriqueceste os reis da terra. No tempo em que foste quebrantada nos mares, nas profundezas das águas, caíram os teus negócios e toda a tua congregação no meio de ti. Todos os moradores das ilhas foram cheios de espanto por tua causa, e os seus reis tremeram em grande maneira e foram perturbados no seu rosto. Os mercadores dentre os povos assobiaram sobre ti. Tu te tornaste em grande espanto e nunca mais serás para sempre. Amém, povo de Deus? Terminamos aqui mais uma leitura da Bíblia Sagrada para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus os abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.